Eles são pequenos, de madeira, com olhos imóveis e sorrisos petrificados. Criados para divertir, mas por algum motivo parecem sempre à beira de um ataque. Oi pessoal, eu sou a Gil do Salma Precisa Podcast e no Expresso de hoje eu vou falar um pouco desse mundo inquietante dos bonecos de ventríloco no cinema de terror. Entender por que essas criaturas silenciosas conseguem gritar tanto dentro da nossa mente. Bom, bonecos sempre fizeram parte do imaginário infantil, né? Só que os de ventríloco ocupam um espaço estranho entre o lúdico e o perturbador, porque há algo de quase humano neles. Não o suficiente para parecerem vivos, mas o suficiente para assustar todo mundo, né? Fala sério. Quem que não tem medo de boneco de ventríloco, gente? É o que a gente chama aí de vale da estranheza. Quando algo parece humano, mas não é totalmente, e isso causa um desconforto. E claro, o cinema de terror adora explorar esse território. Então, bonecos de ventríloco são bonecos, mas é uma figura humana que parece ter vida, só que depende da mão de outra pessoa para existir. É esse contraste entre vida e ausência dela que provoca esse medo na gente. Talvez seja por isso que quando esses bonecos ganham vida nas telas, a nossa imaginação vai ao limite, né? Esses dias, inclusive, eu tava revendo o filme do James Wan, Maligno, que eu super recomendo, tá lá na HBO Max, e eu fiquei pensando quantos filmes bons de terror esse diretor já fez, né? E aí que eu lembrei de um filme clássico de 2007. O James Wan, ele é conhecido por redefinir o terror contemporâneo aí, com filmes como Jogos Mortais, Invocação do Mal, Maligno, que eu acabei de falar, e o filme que eu vou indicar agora, que é Gritos Mortais, ou em inglês Dead Silence, que foi lançado em 2007. Pra quem nunca ouviu falar desse filme, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, tá? Mas faz parte, assim, se você pesquisar no Google, você vai conhecer um pouco da história do filme. Claro, não vou dar o plot twist do final, tá, gente? Calma. Mas a trama gira em torno aí da lenda da Mary Shaw, que é uma ventríloca que encantava as plateias com seus 101 bonecos, especialmente o sinistro Billy. Só que por trás dos aplausos havia algo estranho, né? As pessoas juravam que via os bonecos se mexendo sozinho mesmo quando a Mary estava imóvel. E aí tudo desmoronou quando uma criança da plateia zombou dela durante uma apresentação. Dias depois, o menino desapareceu misteriosamente e todos passaram a acusar a Mary. Então a cidade inteira se voltou contra ela. Ela foi caçada, linchada e assassinada brutalmente pela cidade. Só que antes de morrer, fizeram com ela algo ainda mais macabro. Cortaram a sua língua para que nunca mais ela pudesse falar. Gente, olha essa história. Como não gostar de filme de terror assim? De onde que vem essas ideias do James Wan? Sério, genial. Só que daí a Mary, ela não descansou. Enterraram os bonecos dela junto com ela, só que cada um deles tornou-se um receptáculo da sua alma vingativa. Desde então, dizem que quem ousa pronunciar seu nome ou zombar dela é encontrado morto com o rosto paralisado em um Dead Silence. Olha o título em inglês. Um grito silencioso e a língua arrancada. Gente, olha só essa lenda. E é contada essa lenda, né, no filme, que eu acho incrível. Gritos Mortais transforma Mary Shaw numa entidade mitológica. Ela é o próprio eco do silêncio, a prova de que mesmo depois da morte, vozes silenciadas encontram uma forma de falar. E os seus bonecos não são só objetos, são tipo a sua extensão, sua presença física. E o James Wan usa isso para criar uma atmosfera onde o medo vem não do grito, mas da ausência dele. Gente, esse filme é muito bom. Se você ficou curioso para assistir, o filme tá disponível para comprar na Prime Video, tá na Apple TV também, só que eu vou rever pelo streaming, de graça. Bom, e Gritos Mortais não tá sozinho nesse panteão de pesadelos de madeira. Em 1978, a gente teve o filme Magic, em português Magia Negra, com Anthony Hopkins jovem, olha só, que já explorava a ideia do ventríloco que enlouquece e passa a ser controlado pelo seu boneco. Aqui, nesse filme, o boneco funciona como um duplo do inconsciente, um alter ego que dá a voz aos desejos reprimidos. Tá na minha lista, gente, não me cancele porque eu não assisti esse filme ainda. Mas é que assim, boneco de ventríloco é assustador, né? Vamos concordar com isso. Aí a gente tem Trilogia do Terror de 75, esse eu assisti, muito bom também, tá no streaming. Não sei se tá em algum streaming, esses filmes antigos são muito difíceis de achar, tá? E aí, uma das histórias, né, porque são várias histórias, mostra um boneco possuído por um espírito maligno atacando a sua dona. Sempre, né, boneco sempre vai atacar as pessoas. E pra quem cresceu nos anos 90, alguém como eu, temos o icônico Slap de Goosebumps, que é um pouco mais aí pro juvenil, mas também traumatizou uma geração inteira, né, trazendo
humor sombrio dos ventrílocos para o público jovem. Tá, mas o que todos esses filmes têm em comum é o medo da perda de controle, porque o boneco, ele representa a fala que não deveria existir, a vida que não deveria existir. São símbolos do reprimido ganhando corpo, porque, né, gente, o boneco não tem vida. E no terror, eles fazem com que os bonecos ganhem vida. E além disso, tem um elemento de identidade distorcida, porque os bonecos imitam os humanos, só que de uma forma imperfeita, criando um desconforto ali. E quando eles falam, sem que ninguém mova seus lábios, que dá muito medo, quebram as regras básicas da realidade. E o terror ama subverter a realidade. Bonecos de ventríloco talvez nunca deixem de nos assustar, o que eu super concordo, e talvez por isso o cinema continue trazendo-os de volta, sempre com aquele mesmo sorriso congelado, esperando o momento certo para gritar. E mesmo quando não estão no colo de um ventríloco, os bonecos parecem carregar uma aura de ameaça, né? Alguns dos personagens mais icônicos do terror são bonecos, e todos eles compartilham essa mistura de inocência distorcida e olhar vazio que incomoda. Um dos mais famosos, é claro, já fiz episódio dele aqui, é o nosso querido Chuck, do filme Brinquedo Assassino. Aqui o boneco ganha vida após ser possuído pelo espírito de um serial killer, e o contraste entre a sua aparência infantil e seu comportamento homicida cria um efeito perturbador que marcou gerações. Gente, não vamos negar que a série do Chuck foi uma das melhores coisas que já fizeram. Fiquei muito triste quando foi cancelada, porque tinha muito potencial para continuar, mas boatos que vai sair um novo filme do Chuck por aí, porque, gente, Chuck é o universo do Chuck, né? Tem diversos filmes, diversas continuações, tem a série, e vamos aí aguardar um novo filme. Outro que virou lenda recente é a Annabelle, do universo Invocação do Mal. De quem que é Invocação do Mal? James Wan, claro, mas só os primeiros filmes, tá? Os dois últimos é outro diretor. Diferentemente aí do Chuck, a Annabelle quase nunca se move na frente das câmeras, e é justamente isso que torna ela mais aterrorizante. É o medo da sugestão. O boneco tá parado, mas parece estar observando tudo. Não só ela, né? Todos. A gente também tem o Billy, o boneco usado pelo vilão Jigsaw em Jogos Mortais. De quem que é Jogos Mortais? James Wan, óbvio. Ele não tá vivo, mas serve aí como porta-voz do psicopata, criando aquela sensação de que alguém fala através dele. Mais uma vez, a ideia do objeto inanimado que ganha voz. Não dá pra esquecer do Brahms, do filme The Boy, que é boneco do mal, que acho que tá na Netflix, que é um boneco aí de porcelana que parece só enfeite, até começarem a acontecer coisas estranhas na casa. Aqui o medo vem do mistério. Será que o boneco tá vivo ou é apenas alguém usando ele como isca? Bom, tem que assistir, gente, pra saber, né? Não vou dar spoilers. E claro, também não ia deixar de falar da boneca Dolly, do filme A Boneca Assassina, de 1991, que eu assisti aí no famoso canal Record, na época que passava filmes de terror duvidosos, que eu assistia quando era criança. Não sei como está atualmente, se ainda passa, mas eu já falei aqui várias vezes no podcast. Foi no canal Record que eu assistia Clube do Terror, que eu assisti Evil Dead, que eu assisti A Boneca Assassina, que eu assisti A Volta dos Mortos-Vivos, todos esses filmes que fizeram eu gostar do gênero de terror hoje em dia. E bom, nesse filme a gente tem um arqueólogo que liberta um espírito maligno ao violar um monumento sagrado no México. É, gente, é bem viajada a história. Mas assim, aí o espírito mal se esconde na boneca, que vai parar nas mãos de uma menina que é filha desse arqueólogo. Olha só que mundo pequeno. Gente, dá medo esse filme. Eu quero até rever. Faz muito tempo que eu não vejo. Deve estar no streaming, porque, como eu falei, esses filmes antigos e ainda mais filme trash, é difícil achar em algum streaming. E bom, de Mary Shaw a Chuck, de Annabelle a Brahms, eles nos lembram que no terror, até o que parece inofensivo pode esconder algo sombrio. E o medo que sentimos não vem só do boneco, tá? Vem da ideia de que aquilo que devia ser estático pode, de repente, se mover. É por isso que eu tenho muito medo de filmes de bonecos e de bonecos de ventríloco. Gente, eu nunca esqueço quando a minha tia trouxe um boneco de Halloween de Atlanta, dos Estados Unidos. Era um boneco nada a ver, tipo, de madeira. Não era de ventríloco, tá? Não era nenhum boneco assim. Não sei explicar como era, mas assim, eu nunca esqueço que minha irmã colocou ele no meu guarda-roupa pra guardar. E sim, eu não consegui dormir nessa noite. Eu tive que tirar o boneco do meu guarda-roupa. Tive que trancar a porta do meu quarto, porque, né, vai saber se ele vai abrir a porta ou não. Mas enfim, fiquei traumatizada com esse boneco aí que nem era de ventríloco. Mas só pra vocês verem, gente, como realmente boneco de ventríloco acho que assusta qualquer pessoa. Bom, espero que tenham gostado desse expresso com algumas indicações de filmes de terror que tem bonecos de ventríloco, ou não também, né? Porque o Chuck não é de ventríloco. E eu quero saber de você. Conta pra mim no nosso Insta, @SalaPrecisaPodcast, ou deixa um comentário aqui no episódio qual é o boneco que vocês mais têm medo. Então, antes de dormir hoje, dá uma olhadinha aí pros brinquedos da sua estante, só pra garantir que eles ainda estão no mesmo lugar. Eu encontro vocês no próximo
próximo Expresso, se ninguém for substituído por um boneco até lá. Tchau, tchau, pessoal!